medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras e que muda normas no sistema elétrico foi retirada da pauta do plenário nesta terça-feira. As mudanças serão feitas por projeto de lei. A gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Dini, boa noite. Como a oposição reagiu a esta mudança? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, comemoraram como se fosse uma vitória. Lembrando que foram 6 semanas seguidas de obstrução dos partidos de oposição. Parte como protesto contra a prisão do ex-presidente Lula e também parte por causa da intenção do governo de privatizar a Eletrobras, que a oposição é totalmente contra. Enfim, com a retirada da medida provisória, essa retirada fez parte de um acordo entre os presidentes da Câmara, do Senado e dos líderes da oposição para poder retirar essa obstrução pesada que vinha sendo feita e permitir a votação de algumas medidas provisórias. Aliás, permitiu o avanço, né, das pautas aqui do plenário Ulisses Guimarães. Lembrando que as votações vêm ocorrendo de forma bem lenta por causa dessa obstrução. Vamos ver agora o momento em que o presidente Rodrigo Maia anuncia a retirada dessa medida provisória da pauta. Informo ao plenário que estava em reunião agora com o presidente do Senado, discutindo a pauta da Câmara, que será votada no Senado, e a nossa decisão, por falta de tempo no Senado, é que nós, e como eu fiz a leitura, nós não votaremos a medida provisória 814 e o governo vai encaminhar um projeto de lei para tratar do assunto das distribuidoras por projeto de lei. Isso foi fruto de muita pressão, porque a base do governo tremeu. Viu que não teria votos para aprovar essa medida. A base estava dividida, incapaz de votar essa matéria. Por isso, não podemos deixar passar em brancas nuvens tamanha vitória do povo brasileiro. Então, vamos resumir essa questão então da privatização da Eletrobras. O tema continua sendo muito polêmico, viu, gente? Ele não foi retirado de discussão aqui do Congresso. Ele apenas não vai mais tramitar via medida provisória, uma parte deles, né, no caso. Então, essa parte que tratava das hidrelétricas e concessões que faziam parte da Eletrobras vai vir via projeto de lei. Lembrando que já existe um outro projeto de lei tramitando aqui na casa, também tratando da desestatização da Eletrobras, ou seja, da privatização desse sistema da Eletrobras. Dini, e os demais projetos, as demais votações dessa noite, o que temos no plenário? Então, Keila, eram 9 medidas provisórias à espera de votação dos deputados aqui no plenário da Câmara. Com a retirada dessa medida provisória que tratava aí do setor elétrico, ficaram 8. E uma delas foi votada hoje. É a que trata da mudança no cálculo dos juros dos financiamentos, dos empréstimos dados pelos fundos constitucionais. O Fundo do Nordeste, Fundo do Norte e Fundo do Centro-Oeste. Esses fundos constitucionais, eles foram criados para tentar diminuir a desigualdade regional do país. E essa medida provisória, ela traz várias mudanças em diversos pontos. E para explicar para a gente direitinho, eu trouxe aqui a relatora da medida provisória, deputada Simone Morgado, do MDB do Pará, e ela vai explicar para a gente o que esperar dessas mudanças. Deputada, boa noite. Boa noite. São mudanças muito positivas para as nossas regiões, região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em primeiro lugar, a medida provisória ela tratou de readequar, né, o cálculo das taxas de juros para a TLP, que nós mudamos também ainda esse ano, mas eu incluí no projeto de lei de conversão algumas emendas que beneficiaram ainda mais todo o desequilíbrio regional que existe entre essas regiões e o resto do país, tal como o coeficiente de desequilíbrio regional inclui também um fator de localização, porque não é justo que um município que tem uma baixa renda, um município pequeno, tenha a mesma taxa de juro que uma capital do estado. E isso estava assim na medida provisória. Eu consegui incluir esse fator de localização. Uma outra mudança muito importante é que eu consegui
incluir um percentual de que a gente possa retirar dos fundos constitucionais para que seja feita uma avaliação do impacto que esses fundos há 30 anos nunca foi feito, nenhum impacto, vamos dizer, social e econômico, de que a eficácia, a eficiência, né, nunca foi feito. Há 30 anos nunca foi feito. E agora a Sudan, a Sudene, a Sudeco, elas vão poder constituir, chamar as instituições, as academias, as universidades, para que façam realmente esse estudo. Deputada, deixa eu só fazer uma perguntinha. Pelo que eu entendi, essa TLP é uma taxa de juros nova, inclusive ela substituiu a TJLP, ela é uma taxa de juros mais próxima da taxa praticada pelo mercado, né? No entanto, a senhora incluiu aí alguns fatores de desenvolvimento, então, na prática, a gente pode dizer que empresas e empresários com renda, com faturamento menor, terão, e dependendo também da área, terão direito a juros menores e faturamento maior, porque há aí uma diferenciação de juros dependendo da área e dependendo do faturamento. Dá para a gente fazer essa analogia ou não? Não. Todas, eu incluí também pessoa física e micro e pequena empresa que não estavam incluídos. Todas essas empresas da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, automaticamente elas terão taxas de juros menores do que o resto do Brasil. Essa é uma diferenciação dessa medida provisória. Quer dizer, devido ao CDR, que é o coeficiente de desequilíbrio regional, que veio composto na fórmula da taxa de juros, ele vem diferenciado mais o fator de localização. Então, ele já tem uma taxa de juros menor do que o resto do Brasil, devido às desigualdades regionais que nós temos na Amazônia, nós temos no Nordeste, no semiárido. Então, nós, mais do que justo, temos que ter uma taxa diferenciada menor, com certeza. Então, nós tínhamos urgência de aprovar essa medida provisória que estava vencendo já agora, início de junho. Tá certo, então, muito obrigada, deputada Simone Morgado, relatora da medida provisória. Lembrando que esse texto, ele também traz aí relações sobre o financiamento estudantil, permitindo que estudantes que estejam em débito dessas regiões possam renegociar a dívida do financiamento estudantil. O texto agora vai para o Senado e, como disse a deputada, precisa ser votado até o dia 1º de junho, para que não perca a força de lei. Keila. Obrigada, Dini, pelas informações. A deputada Simone Morgado também. Boa noite. Boa noite.